Muito bom dia a todos. Uma alegria muito grande estar aqui nesse domingo com vocês. Bastante gente chegando aí. Domingo bonito, né? Que nos enche de alegria, de esperanças, de renovação constante, que sempre fazemos. E eu fiquei muito contente com o tema de hoje. Por poder falar do Evangelho sempre é uma alegria, sempre me motiva para estudar, para fazer as coisas, para preparar as palestras. Então, falar do Evangelho sempre é bom. Mas esse capítulo em especial, eu gostaria de ter acesso ao pessoal de tratamento de dados do plano espiritual. Hoje em dia é uma profissão que está na moda, né? Analista de dados, né? Pessoal que faz Big Data, faz um monte de análise de dados. Os dados são muito importantes hoje, né? E tem se usado muito os dados. Eu gostaria de chegar, que com certeza no plano espiritual isso acontece há muito mais tempo do que a gente imagina, né? Eles são muito mais avançados do que a gente. A gente vem aqui e tenta trazer um pouquinho do que já está lá há muito tempo. Eu queria fazer uma pergunta lá no plano espiritual. Qual o percentual de comprometimentos espirituais hoje na Terra, dentre os habitantes da Terra, que estão aqui por não praticarem o perdão? Acho que vai dar bastante, não vai? Um monte. Quantas pessoas aqui na Terra hoje têm comprometimentos espirituais sérios porque não praticam o perdão? Quantos se arrastam entre encarnações e reencarnações e reencarnações porque não conseguem praticar a misericórdia? Porque o capítulo 10 é bem-aventurados os misericordiosos. Quem tem misericórdia é porque pratica o perdão. E quando foi perguntado à equipe do Espírito da Verdade, nas respostas do Livro dos Espíritos, qual a melhor forma de se praticar a caridade? Tem aquela tríade, né? Dessa resposta tão famosa. São 3 coisinhas. Vamos lá. Benevolência, indulgência e, por final, perdão. A prática real da caridade, a prática mais pura da caridade, engloba essas 3 coisas: ter benevolência, ter indulgência e ter perdão. Então, quando nós perdoamos, nós estamos praticando a caridade. E aí, remetendo ao capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo, da frase famosa de Allan Kardec, a única forma de alcançarmos a salvação é a partir da prática da caridade. Então, para que nós estamos aqui? Vamos analisar a nossa condição aqui de estudantes da doutrina espírita. Temos aqui pessoas que são espíritas há muito tempo, temos aqui pessoas que vêm pela primeira vez, temos aqui pessoas que vêm por curiosidade positiva, boa. Deixa eu conhecer essa doutrina que todos falam, né? Deixa eu ir lá ver se tem algo que eu possa me inspirar, algo que faça sentido para mim. E nós estamos aqui todos buscando um conhecimento, um esclarecimento, um consolo às nossas dores, mas a gente deveria ter, essencialmente, que o nosso objetivo
a gente não pode perder nunca o foco do nosso objetivo do porquê estamos na Terra. Do porquê vivemos. Não só materialmente na Terra, mas principalmente como espíritos. Qual que é o nosso objetivo? Progredir sempre. Dar um passinho de cada vez, para que a gente possa prosseguir a todo instante. A todo instante. Eu queria que a gente conseguisse, a cada dia bonito como o de hoje, e mesmo que ele não esteja tão bonito, mais cinzento, mais nublado, mas que a gente possa, como Emmanuel nos fala, porque Emmanuel é um otimista da renovação. A gente encontra dezenas de citações de Emmanuel falando o seguinte: aproveite a oportunidade. Aproveite a sua oportunidade de renovação constante, que é algo que nós temos todos os dias. E Emmanuel, como é um otimista, ele não fala que todos os dias são oportunidade de renovação. Ele fala que todas as horas são oportunidades de renovação. A cada instante, cada um de nós pode chegar para si mesmo, e falar o seguinte: chega. Chega. Falando para si mesmo. Deu. Eu vou mudar. Eu vou fazer diferente a partir de agora. A todo instante nós temos oportunidade de fazer isso. Recentemente, eu estive conversando com uma pessoa que me é muito próxima, muito querida. Um dos maiores amores familiares que eu tenho na vida, eu não vou falar o grau de parentesco, para que a pessoa não seja exposta aqui, mas uma pessoa muito próxima e muito amada. E ela cometeu um deslize. Ela cometeu um deslize com amigos próximos. E ela se culpava muito, essa pessoa. Se culpava demais, chorava muito. Foi por telefone que eu conversei com ela. Chorava muito, 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 muito. Muito arrependida do que fez. Falei assim: você tem 3 possibilidades a partir de agora, que eu enxergo imediatamente. Primeiro, olhar para esses erros que você cometeu. Olhar para esses erros que você cometeu o tempo todo. E ficar se culpando o tempo todo por tê-los cometido. E ficar desse jeito que você está agora, muito deprimido, muito decepcionado consigo mesmo, se amargurando, chorando, e não se perdoando pelo que fez. Primeira alternativa é essa. Segunda alternativa, você pode voltar a repetir isso novamente. Porque mesmo que a gente saiba que estamos cometendo algo errado, a gente volta a cometer. A pessoa que é aplacada por algum vício, quer ele qual seja, vício tóxico, moral, quando ela comete, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe que aquilo lhe faz mal. Mas ela encontra alguma satisfação naquilo e continua praticando, mesmo que saiba que aquilo não faz bem para ela. Então, segunda alternativa que ele tinha seria continuar fazendo isso. O que vai lhe causar mais momentos de remorso, de arrependimento, de sofrimento, de decepção consigo mesmo. E a terceira alternativa que eu via, falei: volte para si mesmo. O que você não gostou? Você não gostou de ter traído a confiança dos seus amigos? Foi isso que você não gostou? Então chega para você mesmo a partir de agora e fala assim: eu nunca mais na minha vida, eu prometo para mim mesmo, eu nunca mais na minha vida
vou trair a confiança de alguém. Nunca mais eu vou dizer algo de alguém que essa pessoa fique decepcionada por eu ter dito algo sobre ela. Eu prometo para mim mesmo. Eu dou a minha palavra para mim mesmo que eu nunca mais vou ferir a confiança dos meus amigos. Então você mudou a atitude. Aí o passado, dá para esquecer? Não, traga o aprendizado dele, mas não se martirize ficando nele muito tempo. Muda a atitude. Muda a atitude. Então, dessa forma, com tudo isso que a gente está falando, como eu não tenho essa estatística do plano espiritual, de qual o percentual de comprometimento que nós temos com a falta do perdão, mas eu garanto que é bastante. E eu garanto que, tirando a caridade, que é a ferramenta maior para alcançar o progresso, o perdão é uma das mais eficientes formas que nós temos de resolver as questões que nós temos hoje na Terra, conosco e com as pessoas que estão envolvidas com a gente. Perdoar vem do latim perdonare. Vamos estudar essa palavrinha perdonare. O que é perdoar? Desculpar, absolver e evitar. Isso é o que se encontra nos dicionários. A FEB, a Federação Espírita Brasileira, ela traz uma definição de perdão para o Espiritismo. Qual é a visão do perdão para o Espiritismo? Olha que interessante. Concessão indefinida. Significa sem um número definido de vezes. Vai além dos 70 vezes 7 que Jesus falou naquela oportunidade que daqui a pouquinho a gente vai ver. Vai além dos 70 vezes 7. E os 70 vezes 7 de Jesus não quer dizer que se limitava àquilo. Era apenas uma metáfora de que perguntaram para ele, devo perdoar 7? Não, 7 não, 70 vezes 7. Quer dizer, muito mais do que você possa imaginar. Muito mais. É o quanto for necessário. Porque 70 vezes 7, se a matemática minha ainda está boa, dá 490, certo? Então, se você chegar e falar assim, tem um irmão, você chega para o plano espiritual, vai negociar, né, tuas coisas, você fala assim, ó, esse irmão aqui deu as 490 vezes que Jesus falou que eu podia fazer. Agora, zerou, não preciso mais perdoar. Não, né? Jesus vai falar, você não entendeu que era uma metáfora? Como se você falasse assim, tem que perdoar 10 vezes? Não, 100 vezes 10, 1000 vezes 10. Não é limitado a isso. Então, concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa. Olha que importante. A gente fala muito do perdão concedido a outro. Essa pessoa querida da minha família, com a qual eu tive essa DR, né? Quer discutir a relação, né? Uma pessoa da família, a gente tem uma DR ali, né? Quer seja irmão, filho, pai, mãe, marido, mulher. Essa pessoa que eu tive essa DR, não se perdoava. Nós devemos também nos perdoar. Não só perdoar a quem nos ofende, mas perdoar a nós mesmos pelos erros que fizemos. Você tem se perdoado pelos erros que você tem cometido? Nós temos nos perdoado pelos erros que cometemos? Para fazer aquela terceira alternativa? Se perdoe e passe a fazer diferente.
Passe a fazer diferente. Então, concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa. Quer seja outro ou você mesmo. Se o ofensor foi você, se arrependa. Dê essa oportunidade de arrependimento e de auto-perdão. E passe a fazer diferente. Para que o pecador se recomponha, para que o criminoso se liberte do mal e se erga, redimido para a ascensão luminosa. Nós temos uma dificuldade muito grande de enxergarmos a todos como irmãos, que todos estão em direção à luz. Todos nós, todos os filhos de Deus, estão indo em direção à perfeição. E quando você olha no lado e vê alguém que, com o nosso julgamento torto que a gente tem, e classifica alguém de uma forma muito inferior à nossa, vai lá alguém que cometeu um crime hediondo, matou, estuprou, a gente imediatamente condena, com o nosso olhar, com o nosso crivo. Jesus, o próprio Criador, nosso Pai, olham aquele irmão de que forma? Cometeu os erros? Cometeu. Vai responder por eles? Todos. Mas quem é esse irmão? Quem é esse irmão? Se não alguém que vai aprender, 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 leve o tempo que for, vai se arrepender dos seus erros, vai refazer a sua conduta, vai entrar pela porta estreita do bem, e será um dia um Cristo. Aquele que comete um crime hediondo hoje, um dia, será um Cristo e colocará a mão nas pessoas, com poder de cura, com o entendimento total do funcionamento das leis da natureza e de Deus. Todos nós seremos assim um dia. Todos nós. Inclusive aquela pessoa que você está pensando agora, que você falou assim, duvido que fulano vai conseguir. Aquela outra lá que eu conheço, não vai chegar. Vai sim. Mesmo aquela pessoa que você mais duvide. Todos chegarão nesse ponto. Essa necessidade de perdoar é um ato em que a gente deve perdoar, mas pede muito perdão. Ai, perdão porque eu errei, perdão porque eu errei. Mas esquece de conceder o mesmo perdão. É uma via de duas mãos. O perdão é uma via de duas mãos. A oração que nós mais fizemos em toda a nossa vida, pela cultura do país, da religiosidade que temos, qual foi a oração que a gente mais fez na nossa vida? Qual foi? Pai Nosso. O que está escrito nela? Perdoai as nossas ofensas. Da mesma forma, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Como podemos exigir perdão se não o concedemos minimamente? Agora, se fosse uma palestra que eu tivesse trazendo a música do jeito que eu gosto às vezes com o violão, e eu não fiz isso hoje, porque a próxima palestra minha, já faço aqui um convite,
no dia 18 de dezembro, aqui às 9 horas, no domingo. Será uma palestra musical, com o tema Vamos Falar sobre Jesus. Então nós vamos fazer reflexões sobre o nosso mestre pela proximidade do Natal, e será uma palestra com bastante música, vai ser bem legal, fica o convite. Mas quando eu falo sobre esse perdão que vai e vem, eu não consigo não trazer uma música. Eu não consigo, e aí, como eu não trouxe violão, eu vou precisar de ajuda. Vocês conseguem me ajudar no domingo de manhã? Vocês já fizeram um... Vou pegar um trechinho dela que vocês sabem cantar, para a gente terminar a frase dela com o que a gente precisa para hoje. E ela fala assim: ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que coral mais lindo! Olha, espero que o pessoal de casa tenha ouvido. Eles cantaram um pouquinho baixinho, mas acreditem, eles foram muito bem, viu? É perdoando que se é perdoado. Não é assim? E aí, Jesus, além de tudo, além da sua mensagem irrefutável, inquestionável, intocável, então ele dava a mensagem e dava a conduta. Ele dava a mensagem e mostrava. E um grande problema entre as pessoas que falam sobre a palavra de Deus é conseguirem uma credibilidade maior. Por quê? Porque falar sobre a palavra de Deus, do nosso mestre, é muito fácil. Eu tenho aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui está a interpretação da doutrina espírita para grandes coisas que o mestre nos falou através das suas passagens, das suas parábolas. Está aqui, ó, falar isso é fácil. Eu posso ler aqui algo que Jesus falou. É muito fácil. Qual é o distanciamento que existe entre o que eu falo e o que eu faço na minha vida? É um abismo, infelizmente. O que eu falo que vocês têm que fazer, eu estou aqui falando para vocês que todos têm que perdoar. Vocês acham que eu já consigo perdoar tudo o que aconteceu na minha vida e que acontece comigo e me perdoar? Quem me dera. Quem me dera. Já faz um tempinho que eu tinha escolhido esse tema, e quando eu fui, nos últimos dias, fazer a preparação, estudar um pouquinho mais, para poder falar aqui para vocês hoje, eu olhei o tema e falei, nossa, acho que esse daqui veio de puxão de orelha, para mim mesmo. Então, o distanciamento do que eu falo para o que eu pratico é muito grande. Vamos dar um salto não tão grande. O Chico. Qual que era o distanciamento do que ele falava para o que ele praticava? Era bem menor do que o nosso, na média aqui. Bem menor. O que ele falava, ele demonstrava através da vida dele. Se você acompanhasse a vida do Chico, você percebia o Evangelho nela. Qual que era o distanciamento do que Jesus falava para o que Jesus praticava? Zero. Zero.
Não havia distanciamento entre as palavras e a atitude do mestre. Por isso que ele foi tão grande para a humanidade. Porque perceberam alguém que tinha zero de hipocrisia. O que ele falava era o que ele vivia. Ele podia não ter dito nada, era só você ter acompanhado os passos dele. A mensagem dele estava nos passos dele, na trajetória dele. E ele nos deixou várias dicas, como modelo de ética na relação com o próximo, sobre o perdão. Ele fala o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, se teu irmão pecar contra ti, alguém te feriu, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Professor de filosofia, Mário Sérgio Cortella, tão aclamado nas redes sociais, tem uma das frases que mais se utiliza nos posts, que ele diz: elogia no público e corrige no particular. É isso. Elogia no público e corrige no particular. Então, se alguém feriu contra você, traz ele, resolve com ele, você não tem por que expor essa pessoa. Jesus está falando sobre ética nesse momento. Aí, Pedro chega para ele e fala assim: Senhor, mas quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Como nós somos muito involuídos, e os discípulos também eram muito aquém do mestre, eles tentavam encontrar limitações nas questões, né, ali que Jesus tratava. Falava assim: dá para dar uma flexibilizada aqui, para a gente poder fazer um negócio melhor, né? E eles achavam, eles queriam, nas coisas que eles traziam com o mestre, eles queriam trazer suas imperfeições na perfeição do mestre. Não dava. O próprio Pedro, quando chegou e o soldado foi levar, Pedro tirou a espada e cortou a orelha do soldado. Jesus imediatamente foi lá com seus poderes e milagres, reconstituiu a orelha no lugar e falou assim: Pedro, embainha tua espada, Pedro. Para que você acha que eu vim para cá? João evangelista, quando eles estavam descendo o deserto da Judéia, no episódio que antecede a declaração que ele fez da parábola, a parábola da caridade, a parábola do bom samaritano, que eles atravessaram o deserto da Judéia, iam passar por Samaria. João falou assim: mas mestre, em Samaria nós somos odiados, nós somos judeus. A gente vai ser rechaçado ali. A gente não vai conseguir ter pouso. Não vão oferecer hospedagem. E naquela época, oferecer repouso para os peregrinos era tão sério, era tão importante, que havia uma lenda, que quem não oferecesse hospedagem para peregrinos, o fogo dos céus cairiam sobre ele, queimando tudo. E quando Jesus falou: não, a gente vai pelo deserto da Judéia, a gente vai passar por Samaria, João falou: eu vou na frente só para garantir, mas eu acho que não vai dar ruim, viu, mestre? Vai dar ruim. Estou antecipando. Foi na frente, quando ele voltou, ele falou: mestre, deu ruim mesmo. Não vão deixar a gente se hospedar. Eu posso pedir agora para que o fogo caia sobre eles, ou você pede depois?
Isso foi dito por João. Isso eu não estou brincando. Queria estar brincando. Ele falou isso. Mestre, quer que agora eu peça para que o fogo caia sobre eles, ou pedimos isso posteriormente, protocola primeiro, depois você assina? Ele falou, João, eu vim aqui para o amor, não para a guerra. Vamos prosseguir sem hospedagem. E a gente chega lá. E aí quando eles chegam em Jerusalém, são abordados pelo doutor da lei, que fala, mestre, o que faço para conseguir a vida eterna? Aí começa a parábola do bom samaritano, lindamente. E que logo depois disso, que ele fala a parábola do bom samaritano, ele continua numa aldeia, que ele estava cansado, 150 quilômetros no deserto. Aí ele vai buscar abrigo na casa de Marta, Maria e Lázaro. Que aí tem aquele episódio famoso de Maria e Marta, lindíssimo. Onde ele fala, Marta, estás atarefada e afadigada. E aí é outra história, linda também, que um dia a gente conversa sobre ela. Lindo, lindo. Muito bem. Aí ele fala o seguinte, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Serão 7 vezes? Porque 7 vezes, para Pedro naquele momento, já parecia muito. 7 era um número da plenitude. Era considerado um número de plenitude, de alcance de plenitude. Então ele falou, 7 então? Como se fosse algo já muito. Ele falou, não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, é muito mais. É muito mais. É isso que a gente tem que suportar. Quantas vezes forem necessárias. Porque se você não suportar o perdão, você se mancha. Eu vou contar uma história dessa mancha que a gente pode carregar por milênios. Eu comecei citando a gente, né? O distanciamento do que a gente fala com o que a gente pratica. Jesus, distanciamento, 0. Mas eu citei um amigo nosso, que o distanciamento dele é bem menor do que o nosso, mas não tão pouco quanto o de Jesus, que não existe. Quem que eu citei? Chico. Todo mundo sabe da paixão que Chico tem pelos animais, né? Todo mundo sabe, que ele cuidava deles. Uma história engraçadíssima que tinha um formigueiro se criando na casa dele. Aí o pessoal deu um ultimato, falou, amanhã a gente vai vir aqui e vai derrubar esse formigueiro, porque a gente precisa fazer o contrapiso aqui, não sei o que, tal, esse formigueiro precisa sair. Ele foi lá, ajoelhou e falou, minhas amiguinhas, formiguinhas, seus dias estão contados, se vocês continuarem aqui. Eu pediria, por todo o amor de São Francisco de Assis, se vocês puderem se deslocar para o terreno da frente, para que vocês se preservem, que o formigueiro de vocês vai ser destruído amanhã. Dito e feito, no outro dia elas estavam todas lá, no terreno da frente, vivendo em paz e harmonia. Elas foram, se conduziram dessa forma. E ele tinha esse tratamento gigantesco, tem aquela frase linda dele, né? Quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. Chico falava isso o tempo todo. Mas ele ainda não tem 0 distanciamento, embora tenha uma distância muito menor que a gente. E ele estava cuidando da sua cachorrinha querida. Uma cachorrinha que ele amava, mas que ela estava muito doente, e ele tinha pouco dinheiro para gastar com veterinário, era tudo com coisas voluntárias ali. Todo dia ele chegava e se debruçava, gastava um tempo do dia dele
orando, pedindo para São Francisco de Assis, para cuidar dela. E ela muito ruim, não melhorava, tal. E a irmã dele começou a ver esse sofrimento. Começou a ver o quanto de tempo que ele estava gastando, não se dedicava mais direito nem ao trabalho, nem à atividade dele mediúnica, ele gastava um tempo ali. Ela falou assim, meu irmão está sofrendo com isso, eu vou acabar com o sofrimento dele. Foi lá e matou a cachorra, achando que estava resolvendo o problema do Chico. Acabava com o sofrimento da cachorra, acabava com o sofrimento do Chico. Ela, achando que tinha feito uma coisa certa, foi lá e contei para ele. Falou, você não precisa mais se preocupar com essa cachorra. Porque ela melhorou? Não, eu matei ela. O Chico não deu conta daquilo. Ele não deu conta do sentimento que tomou conta dele. Ele ficou muito, muito mal. Ele não conseguiu entender, aceitar ou perdoar a atitude que ela teve. E não conseguiu. E desviava o olhar da irmã, não conversava mais com ela direito, evitava as conversas com ela, evitava ficar no mesmo local que ela. Passou a ignorar. Não admitia o que ela tinha feito, por melhor que fosse a intenção. Passado um dia, 2 dias, uma semana, 10 dias, Emmanuel, seu guia, aparece para ele e fala o seguinte, Chico, precisamos resolver a questão sua com a tua irmã. Mas que questão, ela foi cruel, não tenho nada que resolver, eu não consigo perdoar o ato dela, como que ela pode matar a cachorra deliberadamente, sabendo tanto que eu amava aquela cachorra, que se fosse para ela ir pela doença, tudo bem, mas dessa forma, ceifando a vida dela, eu não consigo perdoar. Falou, Chico, eu vou explicar um negócio para você, a gente tem as atividades espirituais com você. E você precisa estar muito bem para que elas fluam da melhor forma possível. E nesse momento, no centro do teu peito tem uma mancha negra. Tem uma mancha negra no centro do teu peito. Essa mancha é a raiva que você está, a falta de perdão com a atitude da tua irmã está impressa em você. Essa mancha de energia ruim está impedindo uma comunicação boa das psicografias. Você vai ter que resolver isso para a gente continuar a trabalhar. Mas como que eu vou perdoar? Eu não consigo perdoar, eu não consigo entender o que ela fez. Você vai fazer o seguinte. E esse é um recado do mestre para você. Eu acho que é mentira isso. Eu acho que Emmanuel deu uma blefada com Chico. Que a gente faz isso. O pai, quando está tentando convencer o filho de alguma coisa, e não consegue, ou vice-versa, dependendo de quem tem a voz mais forte dentro de casa, filho, vai fazer isso daqui. Ah, pai, não sei o quê. A sua mãe mandou. Não, tá bom, então eu vou lá, peraí. Ou o contrário. A mãe vê que o filho não está conseguindo aí, eu vou falar, o seu pai falou para mim, não, se o pai falou, então eu vou fazer. Tá? Eu acho que o Emmanuel deu uma blefada, porque se você ler lá, o Chico estava reticente de fazer. E quando Emmanuel viu que ele não estava indo, ele falou assim, mas o mestre mandou. Acho que é mentira. Mentirinha do bem. Acho que blefou. Aí falou, não, tá bom, se o mestre falou, eu vou fazer. Então. O que eu tenho que fazer? Vá lá e descubra o que a sua irmã mais deseja, materialmente falando. O que ela mais deseja, vá lá e dê para ela. Falou, mas como assim? É o mestre, você quer que eu discuta? Não, tá bom, eu vou lá.
Só que ele não foi perguntar para ela, porque ele estava com orgulho ainda, loucão ainda, né? Falou assim, não vou, não sei o que e tal. Mandou alguém tentar descobriu que era uma máquina de costura. Ela costurava bastante, mas ela fazia tudo na mão. E o sonho dela era ter uma maquininha de costura. Na época não tinha cartão de crédito, né? Cheque pré-datado. Era aquela coisa da conversa no comércio, né? E o Chico era muito conhecido. Não tinha dinheiro para comprar à vista. Falou, olha, eu vou comprar uma máquina aqui para minha irmã. Eu venho todo mês aqui pagar, não sei o quê. Tá bom, conseguiu levar com sacrifício, porque ele ganhava pouco. Mas conseguiu fazer. Embrulhou tudo certinho e chamou a irmã. A irmã chegou, tinha um pacote na frente dela. Ela falou, Chico, o que é isso? Falou, abre para você ver. Aí a mágica começa a acontecer. Ela começou a abrir e viu a máquina de costura que ela sonhou por tanto tempo. Ela ficou numa alegria, numa felicidade. Ela pulava. Criança que acabou de ganhar o presente de Natal, ela estava igualzinha. Mas muita alegria, porque eles eram muito pobres. Ela achava que aquilo era uma coisa impossível dela conseguir. E ela abraçava o Chico, e pulava com ele, abraçava, e beijava a máquina, e beijava o Chico. Emmanuel descreve que naquele momento, a alegria que ela sentia, a alegria com o irmão, raios de luz saíam do corpo dela, fachos de luz, e esses fachos tinham endereço certo. Eles dissolveram toda aquela mancha preta que estava no coração dele. E os dois se abraçaram, choraram. E o amor é alguém que deve estar do lado quando você quiser conceder o perdão. O amor é um componente fundamental para quando você quiser conceder o perdão. E esse amor dos dois, que estava lá presente, mas que estava machucado, esse amor com essa alegria fez com que o perdão acontecesse, a energia ruim que estava na relação dos dois fosse embora. Mas, gente, eu gosto muito de pegar o Evangelho e traduzir em coisas práticas, que a gente possa tirar de bom para a gente. E eu vou falar um negócio para vocês. Quando eu comecei a falar que deve haver muita gente, todos nós temos um componente de falta de perdão nos amarrando aqui na terra ainda, a gente resolveria muito das angústias que nós temos no nosso coração aqui na terra, se a gente pudesse perdoar. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente fala muito na doutrina espírita de processos mediúnicos, obsessivos. E tem um capítulo desse Bem-aventurados os misericordiosos, tem um item que chama reconciliar-se com os adversários. A reconciliação com quem se feriu, um ao outro, é algo primordial para que a gente avance na trilha do progresso. Enquanto a gente não resolver uma questão de ter que perdoar alguém, a gente vai voltar e voltar apenas para resolver isso. A minha proposta de reflexão para vocês é: vamos nos libertar disso. Sai dessa amarra
que prende a gente tanto aqui na terra. E eu vou mostrar o poder do perdão para isso. Nesse reconciliar-se com os adversários, tem uma parte que ele fala assim: o obsedado e o possesso, aquele que foi obsediado, ou até chegou a uma possessão, aquele que está sofrendo uma obsessão, são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior. Quem já participou de reuniões mediúnicas sabe o quanto que processos obsessivos estão vinculados a processos de vingança. Quanto? Muito. A que provavelmente deram motivo por sua conduta. Se um quer se vingar do outro, é porque o outro fez mal para ele. Sempre. Muito difícil gratuitamente alguém querer se vingar. Quem quer se vingar é porque foi machucado em um momento. Certo? Vingança é isso. É uma devolutiva. Ruim. Mas é assim que funciona. Deus permite a situação atual. Então a obsessão é permitida por Deus? Se nenhuma folha cai, que ele não saiba. Imagina um processo obsessivo. As doenças, as catástrofes, são processos da evolução. E que são permitidas por Deus, claro. Senão não aconteceria. Se não fosse permitido, não aconteceria. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram. Então, se um feriu o outro, eles vão continuar nessa lida, nessa contenda, até se resolverem. Até se resolverem. Ou se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Então, alguém te feriu e você não perdoou, Deus permite esse processo de obsessão desencarnado ou encarnado. Porque o pior obsessor que a gente tem é o encarnadinho aqui, né? A gente acha que os fantasminhas são ruins para a gente, né? Espírita tudo pode fazer mal para mim. Não, quem pode fazer pior para você é quem está vivo. Esse é o pior obsessor que a gente tem. Porque ele tem acesso a gente. Acesso físico. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura. Então, se a gente quer paz interior, né? A gente busca essa paz interior. Reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo, caso tenha sido você o ofensor, e perdoar aos inimigos para se extinguirem antes da morte, aí no caso de você ter que conceder o perdão, todos os motivos de desavença, antes da morte. Ele está falando para assim se extinguirem, antes da morte, todos os motivos de desavença. Toda causa profunda de animosidade posterior. Por que antes da morte? Porque, gente, aqui é a chance que a gente tem de resgatar, com mais facilidade. A Terra é para isso. Resgata isso antes da morte, porque senão vai ter que retornar quase que exclusivamente para isso. Você vai matar uma encarnação, jogar uma encarnação somente para resolver uma falta de perdão. Para com isso. Dessa maneira se pode fazer, se você partir para a reconciliação, se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo, um amigo no outro. Ou pelo menos ficar com a boa causa. E Deus, agora que eu quero que vocês escutem, a maravilha que é isso, que eu vou ler agora para vocês. A pessoa te feriu, você não perdoou, vocês vão ter que se enfrentar várias e várias vezes, várias vezes, até que o amor prevaleça.
Ele permite a obsessão porque ainda tem falta de perdão aqui. Agora, olha aqui. Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Se dos dois pontos que tem uma desavença, um deles perdoou de coração, Deus não permite que o sabor da vingança pegue ele. Então, esse daqui que ainda não perdoou, vai ser retirado desse cenário. Esse segue tranquilo, porque ele já tem o perdão. E esse daqui vai ter que se virar. Vai sofrer sozinho. Perceberam a vantagem do perdão? Do que a gente se livra? Se as coisas ruins do ofensor ainda nos atingem, é porque a gente não tirou a mancha de dentro do nosso coração. Vamos tirar isso de dentro da gente. Conceda o perdão para você mesmo. Conceda o perdão para quem te ofendeu. Se livra disso. Sai desse círculo vicioso. Vem para a luz. Vem para a luz. Aí Jesus chega com a sua sabedoria. E dentro desse capítulo, ele traz uma passagem incrível para a gente pensar. Capítulo 7 de Mateus, versículos 1 e 2, começa assim: Não julgueis, pois para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida que medirdes, vos medirão também a vós. O que eles tentavam mais fazer com o mestre aqui na terra? Colocar em uma situação difícil, constrangedora. O tempo todo. O tempo todo. É lícito pagar tributo a César? Porque se ele falasse que não é lícito, ele seria um contraventor, seria preso e morto na hora. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Para ver se ele ia a favor da Torá ou não. Como que faço para conseguir tal coisa? Como que faço para isso? O que devo fazer nesse sentido? Tentando colocar ele contra a lei. Mal sabiam quem estava lá. Até que jogaram uma mulher adúltera na frente dele. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus, escribas e fariseus. Quem mais tentava pegar o mestre na sinuca ali de bico, né? Trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio, e lhe disseram: Mestre, essa mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é vossa opinião sobre isso? Diziam os judeus, tentando para o poderem acusar. É isso que tentavam fazer com ele o tempo todo. Jogam uma mulher adúltera, fala assim: Moisés falou para apedrejar até a morte, podemos fazer? Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ele tentou não responder. Várias vezes o mestre considerava sabiamente o silêncio uma resposta. E no silêncio do mestre a gente aprende muito.
Mas eles perseveraram em fazer-lhes as perguntas, e ergueu-se Jesus e disse-lhes: aquele que dentre vós que estiver sem pecados, atire-lhe a primeira pedra. Aquele que dentre vós estiver sem pecados, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros, que é quem se considerava com mais pecado. Já estou há mais tempo na terra, já pequei mais. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Ela falou: ninguém, Senhor. Nem eu tampouco te condenarei. Mas ele não é mestre à toa, e tudo tem ensinamento. Vá e não peques mais. Que lição que é isso? Quem que pode julgar para aquele apedrejamento? Quem que se considerava sem pecado? Ainda bem que não tinha nenhum abusado. Ela fala: eu não tenho pecado nenhum. Já chega e já manda, né? Ainda bem que todos tiveram consciência. É que o mestre constrangia. Constrangia no sentido, era tanta profundidade nas palavras que você não conseguia ir contra elas. Vá e não peques mais. É esse o jeito que ele consegue nos falar sobre as coisas. E para a gente terminar, Jesus falou muito sobre perdão. Jesus falou muito sobre a conduta que devemos ter. Mas acho que a coisa mais importante das que eu disse aqui é que não havia nenhum distanciamento entre as atitudes e as palavras do Mestre. E isso a gente pode comprovar, já que estamos falando de perdão. Talvez, isso na minha opinião, o ato de maior perdão já assistido na humanidade. E que é trazido para nós com os requintes dos bastidores espirituais que aconteceram naquele momento por Humberto de Campos, no livro Estante da Vida, em que ele traz o capítulo 34, chamado O Anjo Solitário, onde nós vamos ver os bastidores da partida do nosso mestre com o ato de maior perdão já visto pela humanidade. Eu antecipo dizendo que eu não sei em que condições eu chego no final desse texto. Então, se falhar a voz, porque esse daqui pega no fundo. Mas eu sei que vocês compreendem. Enquanto o mestre agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém e entidades angélicas, em grupos extensos, desceram sobre o Calvário doloroso. Na poeira escura do chão, a maldade e a ignorância expeliam trevas demasiadamente compactas para que alguém pudesse divisar as manifestações sublimes. Fios de claridade indefinível passaram a ligar o madeiro da cruz ao firmamento,
embora a tempestade se anunciasse à distância. O Cristo, de alma sedenta e opressa, contemplava a celeste paisagem, aureolado pela glória que lhe bafejava a fronte de herói. E os emissários do paraíso chegavam, em bandos, a entoarem cânticos de amor e reconhecimento que os tímpanos humanos jamais poderiam perceber. Os anjos da ternura rodearam-lhe o peito ferido, como assim ali insufladores de energias novas. Os portadores da consolação ungiram-lhe os pés sangrentos com um suave bálsamo. Os embaixadores da harmonia, sobraçando instrumentos delicados, formaram uma coroa viva ao redor da sua atribulada cabeça, desferindo comovedoras melodias a se espalharem por bênçãos de perdão sobre a turba amotinada. Os emissários da beleza teceram guirlandas de rosas e lírios sutis, adornando a cruz ingrata. Os distribuidores da justiça, depois de lhe oscularem as mãos quase hirtas, iniciaram a catalogação dos culpados para chamá-los a esclarecimento, a reajuste em tempo devido. Os doadores de carinho, em assembleia encantadora, postaram-se à frente do mestre e acariciavam-lhe os cabelos empastados de sangue. Os enviados da luz acenderam focos brilhantes nas chagas doloridas, fazendo-lhe olvidar o sofrimento. Trabalhavam os mensageiros do céu em todo o sublime condutor dos homens, aliviando e exaltando como a lhe prepararem o banquete da ressurreição. Quando um anjo aureolado, de intraduzível esplendor, apareceu solitário, descendo do império magnificente da altura. Não trazia seguidores, e em si, abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés, entre respeitoso e esternecido. Não se deteve na ociosa contemplação da tarefa que naturalmente cabia aos outros companheiros, mas procurou os olhos de Jesus. Dentro de uma ansiedade que não se observara em nenhum dos outros. Dir-se-ia que o novo representante do Pai compassivo desejava conhecer a vontade do Mestre acima de tudo naquele momento. E em êxtase, elevou-se do solo em que pousara, aos braços do madeiro afrontoso. Enlaçou o busto do inesquecível suplicado, com inexcedível carinho, e colocou por um instante o ouvido atento em seus lábios, nos lábios do Mestre, que balbuciavam de leve. E o Mestre chegou para ele e falou: Judas acaba de cometer suicídio. Vá imediatamente para Jerusalém e não permita que ele sofra. Não permita que ele sofra. E ele termina com a frase que todos conhecemos: Pai, perdoa a todos, pois eles não sabem o que fazem. Um mensageiro solitário desprendeu-se então do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos, e de imediato desceu do monte ensolarado para as sombras que começaram a invadir Jerusalém, procurando Judas, a fim de socorrê-lo e ampará-lo.
Esse é o nosso mestre. Esse é o perdão que ele ensina para a gente. Esse é o perdão que ele quer que a gente faça. E se na doutrina espírita fala que nós temos como ele nosso guia e modelo, que as atitudes dele de perdão sirvam para a gente se inspirar e para a gente alcançar o progresso de forma mais rápida. Então, meus amigos, meus queridos amigos, que a paz e o perdão do nosso Mestre esteja em nossos corações hoje e sempre. Tenham um bom domingo e muito obrigado.